Muito bem, estamos voltando aqui com o nosso painel Regional Debates, pedindo profundas desculpas, né? Você, nosso tradicional telespectador, né? Por uma falha técnica aqui no sistema de comunicação da TV Santa Cecília. Você percebeu que nós estamos abrindo aqui o programa, anunciando aqui os componentes da mesa desta edição de sexta-feira, quando realmente tudo ficou escuro aqui na casa e nós tivemos uma pane técnica na emissora e agora estamos de volta no ar. E, evidentemente, vamos começar do zero de novo, né? Reabrir aqui novamente o painel debates desta edição de sexta-feira, tá certo? Antônio Carlos Banha Joaquim, vereador do PMDB de Santos. Boa tarde novamente, né, Banha? Nunca é demais. Boa tarde sempre é bom, né? É verdade, boas palavras, né? Boa tarde, Boturão, boa tarde aos telespectadores do painel regional, boa tarde, doutor Heraldo, boa tarde, doutor Rogério. É uma honra estar aqui no teu programa mais uma vez. Honra minha em receber você, como o nosso Manuel Rogério, que vai dar também boa tarde outra vez para o telespectador, para agora a gente começar com o pé direito e ir em frente, né, Rogério? Muito boa tarde, afinal hoje é sexta-feira. Boa tarde aos telespectadores, boa tarde ao vereador Banha, boa tarde ao Heraldo. E foi bom esse espaço que nós ficamos aqui com essa falha técnica, afinal ficamos discutindo assuntos da cidade e que o Banha vai colocar bem aqui, que é essa questão do incêndio de hoje, dessa nova licitação aos portos que está dando muito problema, está dando muito o que falar, e eu vou até dar um apelido para o Banha, hein? Vou falar, o Banha está se portando como o xerife da cidade. Muito bem. E completando a nossa mesa de novo, para dar um outro boa tarde também, agora mais efusivo, Heraldo, por favor, né, com um pique aí de positivismo no ar, para a gente correr bem aqui daqui para frente. Tudo bem, Heraldo, José? Tudo bom, Boturão? Eu sou sempre otimista. Boa tarde a você de casa, telespectador, boa tarde, meu amigo Banha, doutor Rogério aqui, e a vocês todos que nos assistem nessa tarde de primavera brasileira. Tarde de primavera, diga. Eu quero entrar nessa corrente de amor e liberando perdão e desapego. E otimismo, né? E quero deixar aqui um boa tarde especial à minha amada, minha querida Fátima, que completa mais uma primavera no dia de hoje, dia 18 de outubro. Um beijo à Fátima, um beijo no coração, aos meus filhos João, Vitório, Vinícius, a minha mãe. Aniversário hoje. 5.1, doutor Heraldo. 5.1. Dona Fátima? Tem muita lenha ainda para queimar. Opa, então um beijo especial aqui de toda a produção do nosso painel Debates, né, para Fátima Banha, né? Beijo, saúde e alegria e felicidades, né? Que é o que a gente precisa na vida. O resto vem aí com o tempo, né? E já que o Banha falou da Fátima, né, não é só a Fátima que faz aniversário hoje. O Eduardo, né? Eduardo Boturão. Está completando hoje 16 aninhos também, está um pouco distante da Fátima ainda, né? Está bem longe ainda, 16 anos de vida, né? Meninão, moleque esperto, futebolista, salonista, e um beijo no coração, Edu, felicidades para você também, né? Já que abriu aqui os cumprimentos familiares, eu não vou perder essa oportunidade também. Meu filho Eduardo, filho mais novo, com 16 anos, beijo, saúde para você, tá? Beijo ao Eduardo e vamos comemorar hoje no Tertúlia, né? Tá todo mundo convidado. Que maravilha! Muito bem. Vamos então com 3017-9110, programa em alto astral aqui, 3017-9110 para você ligar, participar com a gente, enviar aí a sua pergunta, a sua crítica, o seu comentário a respeito dos assuntos importantes que a gente coloca em debate nessa edição do painel Regional Debates. Infelizmente nem tudo são flores aqui na cidade de Santos, tivemos aí esse incêndio, né, que nos assustou a todos do terminal de açúcar, da Copersucar, e que acabou se alastrando por mais 6 terminais aí, a gente tem algumas imagens daqui a pouco, o Banha acompanhou em loco aí toda essa situação, acompanhado do Rogério também, né? Eu vou destacar aqui, agora sim, a edição desta sexta-feira do nosso DL, o Diário do Litoral, que é um parceiro nosso de todo dia aqui do painel Debates. Está aí a manchete: quadrilha do PCC é desarticulada pela Polícia Civil. Tratamos muito desse tema ontem aqui no programa, né? 17 pessoas foram detidas após 3 meses de investigações, um bom trabalho, sem dúvida, não é, coordenado pelo delegado-geral Aldo Galeano. Banha ganha aqui uma edição do DL, passa aqui para o Manuel Rogério, né? E o Heraldo lá na ponta também recebe a edição desta sexta-feira do Jornal Diário do Litoral. Como nós praticamente esgarçamos esse tema, um tema de segurança pública, depois a gente pode voltar nele, a parte final do programa aí, que é sempre importante, as pessoas estão sempre ligadas nisso, preocupadas com isso, mas infelizmente fomos todos surpreendidos na manhã desta sexta-feira, né, com essa notícia desse incêndio no terminal de açúcar aí do Porto de Santos, não é? O terminal, o armazém 11, não é? Lá da Copersucar.
E terminais carregados aí com, segundo informações, mais de 300 mil toneladas de açúcar, um incêndio realmente assustador, de grandes proporções. Segundo a gente tem informações aí, a gente tem algumas imagens aí, se for possível a produção ir soltando, pode ficar à vontade, nós vamos comentando em cima. O Banha esteve lá, o Rogério também acompanhando esse lamentável fato, né? O que dá para falar a respeito disso? Parece que esteve lá pessoalmente, conversou com os bombeiros, conversou lá com algumas autoridades, eu estou sabendo disso. Dá para falar e dá para desabafar. E com muita indignação, a gente vê a vulnerabilidade em que está a cidade de Santos, devido à falta de compromisso das nossas autoridades federais. Se faz um marco regulatório, se anuncia, mas mostra mais uma vez o calcanhar de Aquiles desse maior porto da América Latina, que é a segurança, o meio ambiente, o respeito à vida. Hidrantes, a gente já nem fala mais disso, né, doutor Heraldo? Hidrantes já não se fala mais disso. Brigada de incêndio da Codesp, felizmente, é pífia, não existe. Os bombeiros fazem o que podem. Plano de auxílio mútuo, estamos cansados de estar batendo nessa tecla, porque não tem, não é aprimorado. Mostra-se aí que o tempo de resposta num incêndio desse foi tardio, até porque esse incêndio começou lá na Dala, lá perto do navio, aí foi se alastrando pela correia, aí passou pelo primeiro armazém, pelo segundo, pelo terceiro. Olha, eu vejo que quando assodadamente Codesp traz o arrendamento de mais 11 pontos, com as mudanças aí que querem o plano de aceleração do crescimento, mas se esquecem aí dos primórdios, que é a segurança, que é a saúde do trabalhador, a saúde de uma cidade, a mobilidade urbana, as rotas de fuga, a questão do complexo portuário como um todo. Estamos engatinhando no quesito segurança, estamos devendo à cidade. Infelizmente, a cidade virou passagem de servidão dos interesses federais, do governo federal, e agora com esse túnel do Dersa também, passagem de servidão dos interesses do Estado. Nós temos um prefeito, nós temos aqui um corpo de legisladores, a Câmara de Santos, nós temos Ministério Público, nós temos o IBAMA, nós temos a CETESB, nós temos a Guarda, a Defesa Civil, mas o que a gente viu lá, para onde vai esse açúcar segregado? Com esse incêndio todo, onde estão colocados estes tanques que eram para decantar, ou a compostagem desse segregado ficar ali para tratamento e depois retirado? Não existe. Cadê as galerias, todas elas entupidas? E esse caldo negro do chorume, do açúcar, desse álcool, desse incêndio que está lá queimando os 6 armazéns? Senhoras e senhores, para onde vai toda essa poluição? Para o canal do estuário. Quem estava combatendo o incêndio? O navio Fleury, mais uma vez. Se a gente puxar a fita de 8, 10 anos atrás, vai ver que o mesmo incêndio na Cosan, o mesmo incêndio que houve lá outrora, combatemos da mesma forma, do mesmo jeito, com auxílio de rebocadores, combatendo com água salgada do mar, porque os hidrantes não funcionavam, porque o bombeiro teve que precisar da ajuda da Sabesp para poder apagar incêndio, outras viaturas de outras regiões, helicópteros combatendo o incêndio e batendo na porta dos terminais vizinhos. Dá para emprestar água aí? Parecia mutirão da falta de água, doutor Heraldo. Você via a inércia e a fragilidade num sinistro de tamanha gravidade, e ainda o governo federal quer trazer fertilizante para cá. O governo quer trazer mais carga perigosa e impactante para o seio de uma área tão densa e urbana como é aquela região. Então, o que a gente pode falar? Pode falar não, nós temos que gritar, porque se não gritar, não é ouvido. Como nós tivemos lá no Consema,
gritamos lá, defendemos a nossa tese com o Bruno Covas, que é o presidente do Consema, diante de 30 conselheiros, falamos que lá era a última trincheira, que lá eram os trabalhadores da última hora, que poderiam estar abrindo uma comissão processante, porque Santos é um ente do Estado, se o Estado controla o meio ambiente de todos esses municípios, tem que estar presente nessa fiscalização, abrir uma comissão processante. Vereador, Consema só para a gente especificar, é o Conselho de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Isso, certo? e o dióxido de carbono que se joga todo dia, se é despejado. Então, o meio ambiente não é respeitado. Vereador. O IBAMA não consegue trabalhar. Então, você vê o que? Nós estamos aqui sucumbindo pelas vontades do governo federal, do governo do Estado, estamos atrelados. A qualquer dia, uma tragédia, então, graças a Deus, tivemos somente 4 feridos ali, 5 feridos, que poderiam até ter pago com a vida, mas a gente tem que estar preocupado, sim, botar o dedo nessa ferida, abrir essas entranhas do porto, principalmente esses contratos que são feitos na calada da noite, os interesses que não são os interesses públicos, e falar, sim, do meio ambiente, sustentável, da qualidade de vida e, principalmente, da segurança da cidade e do trabalhador. Pois não. Vereador, eu gostaria só de fazer um questionamento, porque se você, aí em casa, meu amigo, se for abrir uma loja, abrir um estabelecimento qualquer, você vai ter que ter lá um número X de extintores, vai ter que AVCB. ter uma porta que dê vazão ao público. Agora, quando se instala um terminal desses, vereador, não se exige um hidrante, não se exige material de segurança. Quer dizer, se todos tivessem, o combate seria muito mais rápido, porque esse incêndio começou às 6 horas da manhã. E às 12 horas, os bombeiros ainda estavam lá tentando debelar chamas. Olha, o bombeiro faz ainda a sua parte, porque quando do alvará de funcionamento desses empreendimentos, precisa do alvará da prefeitura. E para se tirar o alvará da prefeitura, você precisa do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Esse auto, quando as áreas são acima de 750 metros, eles exigem. O que tem dentro desses armazéns? É carga perigosa, é carga explosiva, é carga que polui. Inflamável, altamente inflamável. Então, existem, açúcar, sim, as plantas que são exigidas pelos bombeiros, mas o que falha, o doutor Heraldo, e a gente tem visto constantemente, não adianta você instalar um hidrante e se você não faz a manutenção dele. Não adianta você instalar lá uma caixa d'água com capacidade de 100 milhões de litros, se a caixa d'água não dá vazão ou tem falha na sua manutenção. O que a gente tem visto é que a manutenção desses equipamentos é pífia, que a segregação e o escoamento dessas águas no Porto de Santos não existe. O que acontece é que na hora desses sinistros nós começamos a elencar uma série de falhas. Se não houvesse falhas, nós não estávamos apagando os armazéns, o incêndio dos armazéns, com água salgada. Nós não precisaríamos puxar água do mar para apagar o incêndio. Então, é sinal que o hidrante não funcionou. E aquelas 4, 5 mangueirinhas de bombeiro não ia dar vazão em um incêndio de grande monta. Então, nós temos que prevenir, pensar, planejar, praticar segurança e também com os quesitos ambientais. Porque nos novos arrendamentos fala assim, o cidadão tem 180 dias para eliminar os vícios ocultos de problemas ambientais. Ora, bolas, se a gente não tem aqui, na nossa cidade, um controle, um plano de auxílio mútuo, que quem é o pai do plano de auxílio mútuo é Cubatão, com as grandes indústrias. Há mais de 30 anos existe o plano de auxílio mútuo. Então, quando você não tem o caminhão, o vizinho tem, o cidadão é brigadista. Então, você vai fazer ali uma revolução entre os funcionários do porto para debelar aquelas chamas. Nós não vimos nada disso, doutor Heraldo. Nós vimos, sim, os valentes bombeiros, os valorosos homens da Defesa Civil de Santos, os próprios trabalhadores e funcionários da Copersucar e da Cosan, trabalhando para debelar a chama de uma maneira arcaica, obsoleta, ultrapassada, e hoje nós temos tecnologia de ponta para estar debelando essas chamas.
Muito bem, eu queria saber o seguinte, né? Depois dessa explosão, desse incêndio, desse problema todo, né? Eu sei que o Rogério quer usar palavras, falar bastante sobre isso, eu queria saber se fica cada vez mais claro, cada vez mais evidente que a cidade precisa entrar de cabeça na discussão de um novo plano diretor para o Porto de Santos. Não sei se o Rogério vai entrar exatamente nesse tema, fica à vontade e já fica colocado o assunto para, na sequência, o Rogério, o Banha e o Heraldo também falarem sobre isso. Pois não, Rogério? A princípio, eu gostaria só de justificar a brincadeira que eu fiz aqui. Vou colocar esse apelido porque eu acho que o xerife da cidade. Ora, nós saímos da Câmara ontem beirando 0 hora, beirando a meia-noite. 6 horas da manhã o Banha me liga e fala, doutor, tá pegando fogo. Ontem a gente apresentar um trabalho que não deu tempo de ler, vai ser lido na segunda-feira, falando justamente disso. Eu não te falei, o que você acha? Temos que ir até o local? Eu falei, temos sim. E fomos até o local para quê? Para coletar provas, porque o Banha ingressou com uma ação popular em Brasília, da qual sou subscritor, assino como advogado. Nessa ação popular, o Banha já preveu tudo isso, inclusive ele cita o incêndio que teve em Santa Fé do Sul, causou explosão em terminais de fertilizante. E por conta de quê? Por conta da licitação que está prevista do lote 3 e lote 4, que querem transformar todo esse corredor do Porto de Santos, que vai da Ponta da Praia até a entrada da João Pessoa. 3 bairros. Ponta da Praia, tudo nesses granéis. Estuário, Macuco, ainda pega uma parte da Vila Nova e Centro. Então, querem transformar ali movimentação desses granéis que são poluidores e que dão um impacto muito grande para a população. É fundamento também dessa ação popular a lei complementar 731, que é de 2013, e que ela fala que, a área continental, que seria para esses novos terminais, para causar menos impacto nessa movimentação de cargas poluidoras para a nossa população. Eu coletei essas provas até porque a ação não foi apreciada a liminar ainda. Terça-feira nós estaremos indo para Brasília, pedir para o Banha ir comigo, já que ele tem uma audiência com o Michel Temer também, que nós vamos até o juiz que recebeu a ação, fazer aqueles embargos de orelha, né, conversar com o juiz e explicar, o senhor precisa apreciar essa nossa liminar com uma certa celeridade, por conta de que as coisas estão caminhando para um destino muito feio. Teve esse incêndio, a população está sob esse risco e a gente tem que parar essa pretensão do governo federal de estender as atividades poluidoras pelos bairros da Ponta da Praia, Estuário, Paquetá e centro da cidade. Pois é, e a cidade vai entrar nessa discussão aí de que forma, afinal de contas? A gente já debateu aqui profundamente essa discussão do Porto, esses novos terminais, essa nova legislação que partiu da MP 595 e que vai gerar aí novos terminais e novos arrendamentos, né? E chegamos à conclusão mais do que evidente que precisaríamos de um novo plano diretor do Porto de Santos, né? O terminal, por exemplo, terminal turístico seria na Ponta da Praia, né? Não, é só respeitar o que já tem, ô Boturão. O que acontece de afogadilho, na audiência pública que teve dentro da Codesp, falando sobre essas novas áreas, a hora de se aplicar o plano diretor, que já está pronto, é agora. Tirando esses arrendamentos, vamos tirar os grãos da Ponta da Praia, para lá vai um transatlântico, para lá vai um terminal de passageiro. Olha, nós vamos tirar aqui o adubo não é para ficar aqui não. Se já nós não ocupamos a capacidade total lá do Guarujá, lá do Tefer, só ocupamos 60% da capacidade fertilizante. Está ocioso em 40%. E se você analisar bem, hoje, Heraldo, o nosso problema maior, nós podemos dizer hoje que o Porto está ocioso em quase 30% os seus berços de atracação. Aí fala, mas como é que pode? O berço de atracação ocioso? Porque o caminhão de trigo, o caminhão do pellet de soja, com o caminhão de container, a mobilidade dentro da área retroportuária do Porto está em colapso, está em caos, está batendo junto com o trânsito da municipalidade, com os turistas. Então, nós vamos ter berços de atracação aí ociosos e não vamos conseguir levar a carga
para o costado dos navios, ou seja, não vamos conseguir atender a produtividade que a Codesp, que a ANTAC, que o Ministério dos Transportes quer que a gente bata. Olha, vamos duplicar a exportação do grão, do pellet de soja, do pellet cítrico na ponta da praia. Do jeito que está. Já está tendo uma pandemia de problemas respiratórios naquela população. Se dobrar a capacidade, vai matar o povo que lá mora. Vai se alastrar pelo resto da cidade, a tendência é essa. Não, mas é uma inconsequência, uma irresponsabilidade. Então, mostra que eles estão brincando, né, o doutor Heraldo, lá com um joguinho lá de Brasília. Olha, aqui cabe mais carga, enche lá. Olha, no Alemoa cabe mais, põe mais. No Sabuó tem mais, pode pôr mais lá. Mas como é que faz para chegar no Sabuó? Tem que passar pela avenida perimetral. E cabe tudo na perimetral? Ah, vai empurrando. Empurra que dá. Então, não tem compromisso, não tem respeito, não fala com os técnicos da cidade, não fala com a prefeitura, não se pega os laudos da CETESB, não se pega... Ah, mas eles podem sim colocar equipamentos tecnológicos que poluem menos. Se nem o saneamento básico da Codesp foi tratado, você acha que essas empresas têm compromisso com a degradação ambiental? Primeiro aqui, ô Boturão, a ideia das pessoas é o seguinte: constitui o patrimônio, faz lá o terminal em cima do mangue, opera, aí depois tira a licença. Tá mais tudo ou menos errado. como a China. Não, tá tudo errado. A grande questão, vereador Banha, você disse que já existe o plano diretor do Porto, mas a questão da segurança e da fiscalização é sempre negligenciada. Aliás, eu tenho uma tese que não existe fatalidade nesses acidentes. Acho que não. Não existe fatalidade. O último incêndio que ocorreu ali na área do açúcar não foi até esclarecido. As causas não foram esclarecidas até hoje. Da forma como foi contado que teria ocorrido o incêndio, tecnicamente, segundo os laudos lá, a polícia técnica, estão completamente divorciadas. Aliás, o próprio embarque do açúcar é uma coisa totalmente primitiva que acontece aqui no Cais de Santos. Você conhece muito bem os embarques, o sistema operacional, e você sabe que esses navios sequer são aceitos em portos modernos, porque é primitivo. Quanto mais velho o navio, mais barato é o frete. O embarque, esses navios pirangueiros que ficam ali. O embarque do açúcar, Boturão e telespectadores, ele atrai um bicho que, na verdade, parece um dinossauro em miniatura. Um dinossauro preto. Converge, o navio fica cheio daquilo. Só que o navio, quando está para atracar no porto, eles limpam tudo, porque vai lá a vigilância sanitária. Mas 2, 3 dias depois, pela própria carga, esses bichos voltam. Quer dizer, essa carga toda vai para onde? Os países da África. Países do mundo moderno não recebem mais essa carga de açúcar da forma que é embarcada, no granel. Então, falta muita coisa, Banha, porque não é crível que se queira falar, olha, cabe mais um terminal aqui, outro acolá, e não se cuida dessa parte de segurança. A cidade inteira parou hoje por conta de um incêndio que poderia ter sido evitado. Ou pelo menos o combate a esse incêndio não precisaria demorar 6 ou 8 horas. Eu queria só lamentar, profundamente, nós temos algumas imagens preparadas, até com o auxílio da equipe aqui de jornalistas da TV Santa Cecília, imagens produzidas até pelo próprio Banha e o Manuel Rogério, lá na área portuária, conversando com os bombeiros, mas enfim, uma pane técnica que nós tivemos há pouco na abertura do painel debate, você que acompanha a nossa abertura, ficamos um tempão aí, cerca de 5 minutos fora do ar. Infelizmente, ainda não está sendo possível ainda repassar a você essas imagens, que são imagens verdadeiramente assustadoras. Em vários pontos aqui da cidade de Santos, a gente podia ver uma fumaça preta no ar, assim, uma coisa realmente que deixou todos nós bastante preocupados. A gente queria reproduzir, comentar em cima dessa situação toda para ilustrar aí o telespectador que acompanha diariamente o painel Debates. Vamos ver se ao longo, até encerrarmos aqui essa edição do painel Debates, a gente consegue aqui com a equipe técnica competente da TV Santa Cecília recuperar essas imagens todas. Eu vou te adiantar aqui no teu programa de primeira mão, como lá atrás o doutor Heraldo ainda cobria o jornalismo pela nossa gloriosa jornal A Tribuna, ele participou daquela representação na época, onde eu fiz uma representação apurando responsabilidade civil, criminal e ambiental
contra a COSAN. Vai se repetir depois de 10 anos, só vão mudar a data, vai ser a mesma representação, porque continua a mesma coisa, os mesmos problemas, os mesmos defeitos. E eu quero saber no final, eu vi muito carro de seguro lá, viu, doutor Heraldo? Ah, isso chega bastante. Tinha muita seguradora naquele local. Eu quero saber o que levou a motivar esse incêndio, qual foi o tempo de resposta, cadê a brigada de incêndio da Codesp, tem um caminhão amarelo velho, nesse espaço de tempo em que meia dúzia de funcionários. Então, como é que se faz para um exportador ter segurança para importar ou exportar a sua mercadoria com critério, sem agredir o meio ambiente, nem a população que mora nessa cidade? Como é que faz isso, nesse espaço de tempo que vocês estiveram lá, não houve nenhum comentário? Nos levantaram hipóteses a respeito dessa questão da explosão? O que pode ter acontecido? A única comentário que eu vi, inclusive de um estivador, falei, vai ali dar entrevista. Ele falou, não, mas eu não quero aparecer que eu tenho medo de represália. O comentário que ele fez é que não tem hidrantes, que isso parece ter iniciado na DALA, aquela correia que vai por cima, que já está obsoleta, onde o açúcar vai passando e vai caindo por aí, cai no estuário. E aquela DALA que vira 24 horas, devido ao atrito da borracha com o ferro, esquentou muito e dali iniciou-se o foco do incêndio. Mas, afinal, o problema de tudo isso aí é os terminais não estarem preparados para uma resposta imediata quando tiver qualquer foco, qualquer ponto de incêndio. Se tem uma resposta imediata, certamente a gente não estaria vendo isso que nós estamos presenciando e o país não estaria sofrendo prejuízo. O nosso meio ambiente, o Banha, ele lembrou muito bem, citou, ali tem uma imagem aqui que eu vou juntar nessa ação popular do Banha e vou levar para convencer o juiz. Ele aponta bem e é filmado todo aquele churume daquele açúcar queimado caindo no nosso estuário, caindo nas nossas águas. Amanhã, se fizer um dia de sol, com certeza qualquer cidadão que for frequentar nossas praias vai sentir o efeito da poluição desse incêndio. Aliás, eu encontrei com o Luiz Marcos Albino, né, todos nós conhecemos, né, figura bastante destacada da Prefeitura, especialista, né, nesse tipo de assunto, engenheiro da Prefeitura de Santos. E você viu, estou tentando acompanhar, estou tentando notícias e tal, e eu pergunto para ele, mas e aí, o Albino, o que acontece numa situação dessa? Não tem nada que fazer. Esse terminal do açúcar, né, você tem que cercar e tentar salvar todo o entorno, né, e deixar queimar até o fim esse terminal que não tem aquela famosa operação rescaldo de 5 dias, vai aí jogando água, tem chama, joga água, é como se fosse o algodão também, que você não vê o fogo, mas ele está lá dentro. Está queimando. Está queimando. Então, ali não tem que se fazer, mas triste é ver toda essa água suja, desse resultado desse incêndio, cair no porto, sem um local para decomposição desse material, sabendo que o açúcar é avassalador ao meio ambiente, ao canal do estuário, vai matar peixe, vai acabar com a biota, O que acontece, Heraldo? Eu não entendo isso. Não tem muita coisa para matar, não. A Embraport já sepultou o mangue, que é a vida, que dá a vida para as áreas estuarinas, então pouca coisa resta nessa cidade, viu, Banha? E você falou aí do que dava dó de ver o resto da mercadoria ali queimando, mas o que começa de forma primitiva tem que acabar de forma primitiva também. Nós entramos ao vivo no ar hoje cedo no programa Em Cima da Hora da Rádio Terra Litoral, direto de lá, informando que o helicóptero Águia estava lançando água, né, aquelas bolsas de água sobre o terminal. Quer dizer, não é porque esse tipo de operação é usado em locais de difícil acesso. Não é difícil acesso ali, é que não tinha água, Boturão, e telespectadores. Então tem que se utilizar dessas tecnologias, vamos dizer assim, para minimizar o risco ali. Desesperadoras, né? Desesperadora. Quer dizer, esses empresários todos, que na hora de endurecer com o trabalhador, dizem que atrapalham a produtividade, não sei o quê, são os mesmos que não investem em segurança. Agora imagine se o embarque do açúcar
continuasse sendo feito pelos estivadores, como era no passado? Quantos poderiam ter morrido num incêndio como esse hoje? Agora, só fazer uma parte aqui, o Banha que frequenta as emissoras de rádio aqui há anos e anos, né? Quantos e quantos debates você participou, né? Quantas entrevistas você deu em loco, quantas vezes as emissoras de rádio designavam lá repórteres, né, para fazer cobertura das sessões da Câmara. Você pegou isso, né? Você é um vereador já de 5 mandatos, pegou esse momento importante aí da comunicação. Parabéns à Terra, viu? Porque colocar alguém em loco, né, ao vivo, explicando o que estava acontecendo e prevenindo as pessoas do trânsito, porque eu sintonizei a Rádio A, Rádio B, Rádio C, Rádio D, Rádio E, Rádio F, aqui da Baixada Santista. Ninguém deu informação alguma. Você andando pela cidade, se você for se valer das informações das rádios aqui de Santos, você está perdido, amigo. Se o teu caminho era aquele caminho você seguiu. Só tinha informação da Rádio Bandeirantes, que é de São Paulo, da Rádio Jovem Pan, que é de São Paulo, da Rádio CBN, que também é de São Paulo, embora tenha uma reportagem aqui. Só para fazer um parênteses, né? Nós que somos da comunicação, né? Eu e o Heraldo exclusivamente, isso é uma coisa muito triste, inclusive, que a gente nós conseguimos só pode lamentar. Viu? Só dar informações, ou passar algumas informações à nossa jornalista Ariane Rocha, da Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Passamos para a Rádio Terra também algumas informações, ao Jornal Diário do Litoral que estava cobrindo, ao Jornal A Tribuna que se encontrava lá, e também com a TV Tribuna e a TV Globo, que se encontravam lá. Depois que chegou Rede Vida e tal, mas foram esses órgãos. Rádio mesmo, aquela contato direto, aquele contato com o povo, aquele contato maciço, a gente infelizmente já não vê mais estas rádios pujantes, que faziam um trabalho maravilhoso que a gente via desde a cobertura de processos dessas catástrofes, desses sinistros que tinham no Porto, mas também de outras informações fundamentais. Principalmente, não existia uma redação de um jornal que não tivesse um rádio ligado, não era? É verdade. Sem dúvida nenhuma. Lamentavelmente, esse é outro atraso da nossa região, né? Se perdeu muito, o rádio perdeu muito. E Heraldo, imagina você, nós nos encontramos hoje num cafezinho na cidade, coincidentemente, estávamos comentando exatamente esse assunto. Você sai de casa, o cara sai de casa 6h30, 6:45, daí tem compromisso na cidade e a rota dele é por ali, né? Pela área portuária, enfim. O cara saiu, não viu televisão, entrou no carro, ligou uma FM qualquer, estava ouvindo música. Quando ele chega, dá de frente com um baita de um congestionamento, fica preso ali no trânsito. Se você tem emissoras aqui fazendo comunicação, fazendo jornalismo, com repórteres, né, com produção, como a gente sempre teve acostumado a ter aqui na cidade de Santos, que é a tradição nisso, né? Evidentemente que o cidadão seria alertado, as pessoas procurariam outros caminhos, outras alternativas e não iriam complicar mais ainda o trânsito já naquela região difícil com essa situação, com essa tragédia que aconteceu lá no terminal da Copersucar. Mas deixa eu falar uma coisinha só. Quem ligou o rádio hoje cedo na Rádio Terra Litoral, 650 AM, logo FM, nosso diretor lá, Valmir Amaral, estava bem informado, porque nós alertamos para evitar ali a região da perimetral e estamos fazendo isso sempre que há situações dessa natureza. Por exemplo, quando houve a paralisação dos trabalhadores, dos sindicatos, das centrais sindicais e também quando houve aqueles protestos aqui em Santos. A Rádio Terra está sintonizada, nós estamos formando uma equipe exatamente para isso. Na comunicação, cada um tem o seu espaço. Aqui é o espaço do debate, né? Na televisão, que estava faltando e que está revigorado aqui com o painel regional. Na rádio, a Rádio Terra é uma das. Tem outras emissoras que estão vindo. Isso é importante para o ouvinte, para quem gosta de estar bem informado quando sai da sua casa para o trabalho ou mesmo para o lazer. Eu queria... Acho que justiça tem que ser feita. E eu queria aqui falar sobre essa ação popular proposta pelo Banha. O vereador Banha, os vereadores, os políticos da nossa cidade já precisaram romper as fronteiras do município. Muito se brigou aqui essa questão da medida provisória que foi convertida em lei. Muito se brigou por conta de que os assuntos das cidades teriam que ser levados para Brasília. Por quê? O porto está muito ligado à cidade e a cidade ligada ao porto. O governo federal, com as questões portuárias, ele impõe um ônus desarrazoado para a nossa população.
é muito ônus para pouco retorno. A população, afinal, isso você tem citado muito, está no bojo da sua ação popular também, essa questão de que a cidade ganha pouco pelo que ela oferece ao porto. Ora, e olha que essa oferta tem causado muito prejuízo para a cidade, no que tange a questão ambiental, no que tange a questão de mobilidade, no que tange a qualidade de vida. Então eu quero fazer justiça, eu acho que essa sua propositura de uma ação popular em Brasília, por conta que a ANTAC e a CEP lá está instalada, rompeu as fronteiras da cidade, então você está de parabéns e espero que você obtenha êxito e não esmoreça, continue nessa luta e por isso eu falo aqui, o Banha é o xerife da cidade. O que você acha, Heraldo? Olha, eu acho que a cidade está ficando pequena, viu? Eu acho que o Banha tem que começar a se articular em outros setores aí. Porque... 1599. Realmente... 1599 o quê? O número de candidato? Não. Eu vi já um número aí, 1599. Mas eu gostaria de aproveitar o Banha aqui, porque eu recebi umas informações lá na rádio mesmo, vereador Banha. Eu sei que você é um homem histórico do PMDB. E o que circula nos meios políticos, aí nos bastidores, é que o senhor já estaria trocando até de partido político. Não. Amanhã o senhor teria um encontro com o Paulinho da Força? Não. Lá num clube da Ponta da Praia, é verdade isso, não? Não. Se foi apenas para uma visita de cortesia. Não, Paulinho, uma pessoa que tivemos na mesma trincheira por diversas vezes, inclusive na defesa do trabalho dos avulsos, dos estivadores, tivemos em várias plenárias em Brasília, nos convidou na oportunidade até para o PDT, agora ele com o novo partido, com a Força, inclusive o Pestana, dos rodoviários, poxa, vamos montar um partido, eu nem sabia ainda qual era o nome do partido naquela oportunidade, e aí foi criado Solidariedade, e eu falei para ele, não, olha, eu nasci no PMDB, estou lá há muitos anos, eu tenho raízes, eu tenho uma história lá dentro do partido, já são 5 mandatos e ainda trabalhei na campanha de Oswaldo Justo para prefeito, já tem muita estrada percorrida. E aí teve também agora a saída do próprio Beto Mansur do PP, recebemos lá uma ligação do Dr. Paulo Maluf, agradeço o respeito do Dr. Paulo Maluf, convidar para o PP. Convidou você para o PP também? É? Eu falei, eu agradeço, fico lisonjeado, mas eu tenho uma história dentro do PMDB que ela se confunde com a minha própria história de vida. Ela se confunde com as minhas origens. Ela se confunde, eu tive em Oswaldo Justo um grande mentor, um homem que praticamente acreditou no meu trabalho, acreditou na minha ida para a política, ele, professor Rivô. Então, se mistura tudo isso. E eu nem conhecia a política, mas já conhecia o Oswaldo Justo da academia do professor Shinzaku, onde ele dava aulas de karatê para nós lá às 6 horas da manhã. Então, você vê que nada é por acaso. A gente está em alguns determinados pontos, mas quando tem que ser e quando tem que acontecer e atuar, acontece mesmo com o beneplácito do Pai Maior, de Deus, Pai Todo-Poderoso, e eu acredito nisso. Mas... Agora, você faz um trabalho que é um trabalho notado, né, por toda a comunidade, o Rogério destaca bem aí, você é um cara incansável, um vereador incansável, você tem um termo de... Dirigente. O cara vereia? Não existe vereia, né? Não existe isso, né? O vereador, o prefeito, eu sou o prefeito, eu gosto de prefeitar, né? Tem isso, né? Verear, o Banha gosta de verear, tá certo? É por aí, verear mesmo, acorda. O Rogério acabou de dizer, saiu da Câmara meia-noite, 6 horas da manhã, o homem estava lá no Porto, né? O pior que acorda a gente... Coitado do Manuel Rogério, tirou o Manuel Rogério da cama, mas ele vai com prazer. Por isso eu tô com dor de cabeça até agora. Vereador Banha, Mas eu queria colocar o seguinte, existe, na verdade, vamos falar um pouquinho de política também, eu acho que a gente precisa discutir esses assuntos também, as lideranças, novas figuras precisam surgir aí no cenário estadual, de Assembleia Legislativa, de Câmara Federal. Você descartaria completamente uma candidatura sua em 2014? Antes dele responder, foi um comentário que ele teve comigo e ele citou bem. Rogério, eu gosto do município,
Meu negócio é dentro do município. Então se um dia eu puder ser prefeito dessa cidade, mas se eu for lançar outros voos, eu vou distanciar da minha cidade. Eu sou um cara apaixonado por Santos. Isso foi o que ele me falou. Vereador, antes de responder, eu gostaria só de acrescentar também uma questão aí. Se o senhor for bom de números, o senhor relembrasse as suas votações de 96, 2000, 2004, 2008 e 2012. Eu comecei em 92, fiquei como suplente, não consegui alcançar o número desejado para sentar na Sala Princesa Isabel. Naquela oportunidade eu tive 1.051 votos. Depois, na segunda eleição, em 96, tive 2.547 votos. Aí, em 2000 tive 4.002 votos. Depois tive 4.247. Depois tive 5.002 e agora quase 6.000 votos. 2012. Isso. 2012. 5.600 votos, alguma coisa assim, foi? 8.800. 888 votos. O segundo mais votado? Segundo mais votado. Pois é, então, a pergunta está de pé. Você descarta completamente a possibilidade por essas razões? Olha, não foi por falta de convite até. Eu percebo isso. Você recebeu convite de outros partidos até. Não, e do próprio presidente. Você falou um número aqui, você estava falando justamente o número do Michel Temer. Michel Temer usou esse número durante praticamente 35 anos. 1599. Ele até brincando em Brasília, disse, se você quiser sair a deputado federal, usa o meu número, o 1599. Eu falei, ô deputado, eu tenho um profundo respeito pelo senhor, acredito, mas eu até fico lisonjeado porque é uma instância que você pode até colaborar e contribuir em muito para uma região tão desfavorecida como a Baixada Santista. Nós temos um número muito pífio de representantes no governo federal. E vamos perder um com certeza absoluta. Márcio França não é candidato. É uma outra perda lamentável. Então, mesmo que não... Márcio França não é candidato a deputado federal. A gente então sabe, já há um espaço aberto, uma lacuna aberta. Mas eu já falei, eu deixei claro, porque, olha, o político que... Não estamos aqui fazendo campanha nenhuma, não vai escrever notinha de jornal aí, que o programa é chapa branca, é chapa banha, não é nada disso. Não. O banho é uma figura realmente que corre atrás da bola o dia inteiro, de noite, de madrugada, acorda o Rogério de madrugada para ir para o Porto, sai de madrugada da sessão e tal. Mas não é manifestação de vontade, eu acho que a gente tem que deixar aqui... o que eu falei para o Rogério, falo para você e falei para o Michel Temer. Eu não me vejo hoje, com todo respeito aos nossos deputados estaduais, que eu acho que são valorosos, valentes, mas hoje o deputado estadual ele ficou como um despachante de luxo, distribuidor de verba parlamentar e que não tem muito mais o que fazer, até pela sua própria limitação. Aí você vai como deputado federal, também você se distancia do calor da necessidade do povo e você vai ficando com o coração um pouco mais duro. Aqui na cidade, não. Você encontra logo o bom dia com o dono da banca de jornal, com o padeiro, com o leiteiro, com o dono do açougue. Você fala com o motorista do ônibus, você fala com o frentista do posto. Então, em cada lugar do bairro, você sabe as necessidades. Hoje você fala assim, você conhece a sua cidade, conhece a cidade, a região, e ainda forma um intercâmbio com os nossos vereadores do Guarujá, de Cubatão, de São Vicente. Então é essa sinergia, como a gente fala assim, precisamos criar a cultura do cidadão metropolitano. E a gente sabe sim, como nós citamos no nosso discurso, lá com o secretário Covas, é a colher que sente o calor da panela. É a dona de casa, lá no Jardim Rádio Clube, na Zona Noroeste, que sabe os transtornos que existem com as enchentes que nós vimos ontem. Uma pequena chuva já transbordou a cidade. Estamos esperando lá o Santos Novos Tempos, que não sai do papel. Que aquilo ali está até amarelado, esse papel do Santos Novos Tempos. Não, espero vai sair do papel que o prefeito venha. Vai ter muito engenheiro cuidando das obras lá, vai sair. Espero que tenha ainda dinheiro lá. Espero que tenha dinheiro ainda para tocar essas obras. Mas, vereador... Mas o que eu posso te dizer é que do município, descartei os convites, respeito a todos os partidos que aí estão. Não existe também um poder legislativo de um só. É uma Câmara que é feita por 21 representantes do povo que trabalham bastante.
que estão à disposição, mas cada um tem a sua metodologia, seu sistema de trabalho, a gente respeita, a gente vai brigar, porque o direito não socorre a quem dorme. Se nós não formos lá reivindicar, bater o pé, fazer valer o nosso direito, nós temos instrumentos. Temos no parlamento, temos as provocações ao Ministério Público, temos ações, e se você, a população precisa, sim, de pessoas voltadas ao interesse público. Vereador, o senhor falou que o deputado, que é o deputado federal, o deputado estadual, se distancia, mas eu vejo assim, quando eu estava iniciando a minha carreira como jornalista no extinto jornal Cidade de Santos, eu lembro bem que a cidade contava com um deputado, Atier Jorge Cury. E uma das coisas que mais me impressionou naquele início de carreira é que numa edição, o senhor Atier, como deputado, estava numa solenidade em Brasília, e no mesmo dia ele participava de um velório aqui em Santos. O quê? De manhã ele participou de uma solenidade em Brasília, o Atier Jorge Cury, como deputado. De manhã estava em Brasília e à noite em Santos. À tarde participou de um velório. E no dia seguinte, ele foi capa no jornal Cidade de Santos, participando desses dois eventos. Então quem quer fazer, faz, vereador. E olha que naquela época não tinha internet, não tinha essas redes sociais, não tinha nada disso. Até os tempos eram outros, porque nós éramos a primeira economia... E ele era conhecido como embaixador da Baixada, né? Com certeza. E olha, nós temos aqui... Curiosamente sempre, nunca foi candidato a prefeito. Né? Paradigma do legislador, uma das figuras mais importantes na política de Santos, onde não tinha porta fechada. As portas estavam sempre abertas. E daqui se decidiam, como o senhor sabe, meu querido Heraldo, se decidiam as coisas que seriam realizadas no Estado, no Brasil. A política saía de dentro de Santos. Até recentemente, a Atier Jorge Cury, o doutor Gastone Rigg e outras pessoas mais influentes. Um deputado federal com a força e o poder da caneta do Atier Jorge Cury. E eram outros tempos, né, doutor Heraldo? Não tínhamos Ministério Público, não tínhamos juiz. Até com um cartãozinho o cidadão era empregado, né? Botavam um cartão do Atier Jorge Cury, era empregado na Estiva, na Marinha, na Aeronáutica, né? Eram outros tempos, mas era uma pessoa atuante, representativa, respeitada. E a gente hoje já não tem mais esse perfil, esse político. Se perdeu no espaço político, esse tipo de político. É uma pena, porque a gente vê todas as regiões metropolitanas do estado de São Paulo evoluírem, crescerem, buscarem recursos. E nós estamos isso frequentemente aqui, estagnados, junto com os nossos irmãozinhos do Vale do Ribeira, pedindo com a latinha na mão toda hora para o governador do estado, esmolando aquilo que é de direito nosso. Então, a gente tem que rever mesmo os nossos conceitos, revigorar, oxigenar essa política, trazer aí militantes novos e distribuir essa representatividade, porque senão nós vamos morrer na praia, Santos vai ficar à deriva, a sede vai ficar à deriva junto com a região metropolitana de questões positivas, PACs. Estão pedindo aí agora, você vê mesmo, agora, da terça-feira vão lá pedir... Terça-feira tem um encontro com o vice-presidente Michel Temer para ver se viabiliza aquele recurso de 50 bilhões. Primeira coisa que fala, como é que vocês vão distribuir isso aí? Vocês têm consórcio? Não tem consórcio? Como é que pode ser feito isso? Parece que o Michel Temer tem uma solução para esse problema e agora nós vamos ter essa verba do PAC, que foi capitaneada aí pelo Beto Mansur, entre os 9 prefeitos. Mas quanto tempo nós estamos esperando isso? Isso aí, o pessoal já está recebendo verba do PAC desde o primeiro ano do governo Lula. Quanto tempo faz isso, doutor Heraldo? 2003. 10 anos. Estamos 10 anos, na fila 10 anos para buscar um dinheiro. Se for do primeiro ano do Lula, diga, Rogério. Não, eu quero dizer que para você estar inserido no contexto político, muitas vezes você, mesmo sendo um deputado, formalmente um deputado, você é um deputado moral, porque você vai a Brasília se você tiver vontade. O que falta é vontade política. Se você tiver vontade de buscar, você vai ser o chato, você vai ficar batendo na porta, você vai sair daqui, aquilo que eu acabei de falar, romper as fronteiras do município. Em relação a isso, eu queria perguntar ao vereador Banha, que terça-feira
ele esteve no CONSEMA, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, fez um pleito através de uma sustentação oral, muito bem apresentada, em que ele reclamou, colocou em pauta essa questão do Porto de Santos, essa questão da poluição que vem causando e da poluição que pode ampliar devido ao que querem fazer com esse corredor de terminais granéis aqui da ponta da praia ao centro da cidade. E eu acompanhei isso aí. Inclusive, esse fato que aconteceu hoje, o Banha anteviu nesse pronunciamento dele, e o presidente do CONSEMA, que é o Bruno Covas, abriu uma comissão processante e espero que o CONSEMA leve em consideração o que foi dito pelo Banha, e especialmente com esse fato que é agravante que aconteceu hoje. Uriel Vilas Boas, sempre conosco aqui, um abraço, Uriel. O problema, diz ele, todos conhecemos. Como solucionar? Como motivar a comunidade portuária a enfrentar esse problema tão sério? Trabalhar com seriedade, com denodo, fazer licitações sérias, não licitações encaminhadas, cobrar. Primeiro aqui, meu querido Uriel, se instala a empresa opera depois que tira a licença. Tá tudo errado, Uriel, você sabe disso. O trabalhador na de casa, hoje um salão de cabeleireiro, se quiser abrir aqui um salão de cabeleireiro, ele tem que ter AVCB, AVS, tem que ter a vigilância sanitária, toda a vistoria, se trabalha de maneira adequada, higiênica, se tem entrada e saída. Um terminal com 1 milhão de metros quadrados faz um impacto escandaloso na área do mangue, e até hoje, desde 2008, ainda não cumpriu esse passivo ambiental, Uriel. De quem é a responsabilidade? O pessoal tira o sarro do IBAMA, passa a bola debaixo das pernas do Ministério Público, passa a bola debaixo das pernas da CETESB, do legislador, do prefeito. A quem nós vamos socorrer? Então, o problema nosso aqui é falta de compromisso, falta de fiscalização, é questão de botar na cadeia estas pessoas que assinam essa papelada aí na calada da noite e dão terminais a troco de banana a se instalarem no Porto de Santos. Cadê os requisitos principais da lei? Se existe lei, ela tem que ser cumprida. Cadê os requisitos principais para se instalar essas instalações na área do Porto? Com o devido respeito, todas elas cumprindo o que tange a legislação ambiental. E eu quero falar que existe lei sim, inclusive a lei dos portos, a lei 12.815 de 2013, que especificamente no artigo 14, inciso 2, que fala que tem que ter pronunciamento do Poder Público Municipal, que já se posicionou ao contrário, e o inciso 3, que fala que tem que ter o estudo prévio ambiental. Existe lei sim, Banha, e você está certo. Cosme da Areia Branca, vereador Banha, cadê o vice-presidente da República, Michel Temer, que pertence ao PMDB, que só aparece ou vai aparecer na Baixada ano que vem? Ele e outros pescadores de votos que nada fazem quando a Baixada e o Porto precisam deles. Não condiz com a verdade. Acho que o Cosme tem um respeito muito grande por ele, pela atuação dele na Areia Branca. Mas se ele não sabe, o Hospital dos Estivadores que aí se encontra tem a mão do Michel Temer. Parcelamento de 13 milhões foi encaminhado pelo Michel Temer. 50 bilhões para a Baixada está sendo encaminhado junto ao Michel Temer. Então, e fora os serviços que ele tem feito ante a Santa Casa, os encaminhamentos, os recursos, em todos os momentos que foi citado ou foi provocado. Agora, prefeito de uma cidade não pode ficar quartelado, não pode ficar dentro da caverna. Nós tivemos aí o advento da Petrobras e o ex-prefeito da cidade ficou satisfeito com a venda do terreno por 15 milhões. Paulínia não ficou satisfeito só com a unidade da refinaria construída lá, não. Paulínia é a maior renda per capita do Brasil e tem um núcleo totalmente a segurança, ação social e saúde custeada com o dinheiro da Petrobras. Ou seja, o político que perde o time, ele perde
todo o desenvolvimento de uma região. Heraldo, para fechar rapidinho, tem mais minutinhos só para a gente encerrar a pergunta. Bom, é isso? Ok, não, isso. O Banha falou agora que o prefeito não pode ficar dentro da caverna. Você acha que o nosso prefeito aqui, o Paulo Alexandre Barbosa, ele é o Batman? Ele ficou na caverna do caso do Porto lá, do estuário e do Macuco? Não. Eu acho que o prefeito, ele é um homem de palavra, é um homem de compromisso. Mas ele não foi, mandou um vídeo, Banha. Não, ele pode mandar o vídeo, mas ele estava lá na reunião do Dessa, ele estava tratando, porque, olha, a conversa é forte, viu, doutor Heraldo? O negócio lá é bilhões, milhões, já é um prato feito requentado já desde 2011, voltou à tona novamente, e eu vi o prefeito muito firme, dizendo o seguinte: não vai sair trajeto se eu não assinar. E o promotor foi a testemunha do encontro. E ele disse, olha, foi muito bom o prefeito dar esse depoimento, que já me poupou de eu entrar com a anulação desse edital. Doutor Dauri de Paula Júnior. Exatamente. E disse sobre isso. Então, contra isso não digo mais, que o prefeito é de compromisso, assumiu tanta dívida, tanta herança, tanto serviço que não foi cumprido, inclusive o Santos Novos Tempos, que quase perdemos. Mas é um compromisso até político leal, né? Trouxe o ex-prefeito para sua legenda, acomodou e agora vai colocando a casa em ordem devagar, pagando as contas, que não foram poucas, as rescisórias que também não foram poucas, e está aí, faz parte do jogo político, mas eu não faria desse jeito. Bom, obrigado mais uma vez por estar conosco e até a semana, tá bom? Uma boa tarde para você, aos nossos telespectadores, e que Deus nos abençoe e nos ajude a viver nessa cidade tão linda e maravilhosa, mas com segurança, com tranquilidade e principalmente com direito à vida e à saúde equilibrada. Manuel Rogério, valeu mais uma vez, hein? Até logo. Obrigado, Heraldo, mais uma vez por estar conosco. Obrigado a vocês, boa tarde a todos. Obrigado a você que nos acompanhou. Estamos fechando aqui, alongar, né, do horário aqui, pelos problemas técnicos que tivemos na nossa abertura. Infelizmente perdemos aqui, não foi possível mostrar ao telespectador do painel Debates as imagens que nós tínhamos, né, do incêndio, para justificar até a fala em cima, né, para ilustrar um pouco mais o que nós estávamos debatendo aqui. Foi um problema técnico aqui na emissora, infelizmente isso não foi possível, mas o programa teve a qualidade, né, e o conteúdo importante de sempre. Tenho certeza que você gostou e vai continuar nos acompanhando. Segunda-feira tem mais 1h30 da tarde, reprise às 20 horas e às 22 o painel regional. Obrigado, até amanhã, tchau. Até segunda, desculpe.